Eu sou Ana Rita Burgos, vim hoje falar um pouco sobre linfoma não Hodgkin e sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, com residência em clínica médica pela Unicamp, hematologia e oncologia pela USP e com doutorado na USP na área de clínica médica, departamento de clínica médica em câncer de mama. Hoje vamos falar um pouquinho sobre linfoma não Hodgkin. Essa é uma doença bem interessante, com um protótipo que passa por todos os conceitos que hoje aplicamos na oncologia, né? Conceitos relacionados à gênese da doença, estadiamento, como tratar o paciente e quais são as novas armas terapêuticas. Então, assim como em todos os cânceres, que são hoje uma centena de doenças com a diversidade clínica, uma apresentação completamente diferente, apesar do mesmo nome. Aqui isso acontece novamente com o linfoma não Hodgkin, que vem a ser um grupo bem heterogêneo de neoplasias linfóides, cuja origem é bem mais frequente em células B, contando até 85%, e de 15% a 20% de células de origem T ou natural killer. A incidência do linfoma, assim como a maioria dos cânceres, varia de população para população e a distribuição geográfica no mundo é absolutamente diversa. Em termos de Brasil, para 2015, esperamos uma taxa de incidência na faixa de 4.800 para homens, 4.600, 4.200 para mulheres, com uma mortalidade ainda circulando dos casos prevalentes entre 4 e 5 mil para o ano de 2015. Entre 2014 e 2015, observou-se uma taxa de 10 mil pessoas, né, circulando em 4.800, 4.200, a distribuição entre homens e mulheres, e uma mortalidade chegando a 4 mil pessoas por ano, demonstrando que essa é uma importante causa de doença e de óbito também por câncer. No entanto, está entre mais ou menos a nona, sétima causa em alguns países, chegando em alguns lugares até a 10ª causa, e em países mais desenvolvidos chegando à 4ª ou 5ª causa. A nossa Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma fez um trabalho bem interessante, um trabalho através mesmo de pesquisa ativa com o doente, e percebeu que 37% dos casos de linfoma são diagnosticados no check-up. Então, é bem importante estar alerta para aqueles casos que vão à pesquisa, à procura ativa do médico por outras razões e que finalmente alguns sinais clínicos no exame físico ou alguns sintomas relatados pelo doente podem demonstrar a presença desse tipo de doença. Outro dado interessante de uma tese que foi tema de uma estudante da USP, essa tese estudou 113 casos de necrópsias. Para que não houvesse nenhuma tendência, essas necrópsias foram estudadas em casos que iam chegando no pronto atendimento, casos consecutivos, e essas 113 necrópsias que foram possíveis de ser avaliadas por um período de tempo, como eu já comentei, de forma consecutiva, um caso atrás do outro. Nesses 113 casos, para nossa surpresa, um dos resultados da necrópsia demonstrava a presença desta doença, de linfoma, na população que teria ido buscar o pronto-socorro, teoricamente por razões de enfermidade, queixas muitas vezes agudas, e que era desconhecido do paciente e que foi até desconhecido durante o desenrolar desse paciente
em unidade de pronto atendimento. E depois desses pacientes terem ido a óbito, é que foi percebido na necrópsia esses 11 casos, contando aí para quase 10%, aproximadamente 9% dos casos estudados por essa tese apresentada recentemente na USP. Outro estudo bem interessante do nosso meio, eu estou chamando a atenção sempre para casos do nosso meio. A Abrale é uma associação brasileira de leucemia e linfoma, os dados que ela traz são interessantes. A USP, nosso hospital também de referência em muitas doenças. E, por fim, um outro caso aqui de estudo na USP, onde se observou a incidência dos diversos tipos de cânceres diferentes, aqui no caso só doenças linfohematológicas, ou seja, linfomas, e os seus diversos subtipos. Apesar de na literatura mundial o linfoma difuso de grandes células ter uma incidência um pouco menor e o linfoma folicular maior do que aí presente, isto foi a casuística encontrada por doutora Juliana Pereira e colaboradores, publicada do Serviço de Hematologia da USP. Com relação aos fatores de risco de linfoma, nós sabemos que vários fatores podem contribuir para o aparecimento dessa doença, como imunodeficiências, desde as deficiências congênitas, as adquiridas, as doenças autoimunes, doença de Crohn e várias outras doenças inflamatórias, agentes físicos e químicos, radiações, herbicidas, agentes infecciosos, Epstein-Barr vírus, HTLV, HIV, entre outros, algumas bactérias e a hepatite C. No caso do linfoma, geralmente essa doença se inicia dentro de um linfonodo. É o local, portanto, mais acometido. Pode acontecer fora dos linfonodos, na média de uns 25%, e quando fora do linfonodo, uma das maiores incidências acontece no órgão conhecido como estômago. Então, nas apresentações extranodais, a gente tem pele, trato gastrointestinal, sistema nervoso central, testículo, órbita e anexos. Estes, então, contam, na verdade, para a exceção do linfoma, lembrando que a maioria acontece em linfonodos. E assim é que vai chamar a atenção do clínico. No entanto, essa já é uma forma bastante conhecida, bastante procurada e que chama mais a atenção do clínico. Então, por isso, eu ressalto que observação também quando outros tecidos que não o linfonodo for acometido. Os órgãos linfóides primários, então, primários como timo, baço, medula óssea, eles também são órgãos que primário ou secundariamente podem estar envolvidos na gênese ou no aparecimento de adoecimento nestes locais. Então, aqui mostrando um linfoma indolente acometendo quase 80% da pele da paciente e esse é um linfoma relativamente raro, mas a sua apresentação é bem típica e a apresentação clínica ela traz muito desconforto para o paciente. E apesar de ter esse aspecto mais de uma doença de pele, aqui a gente está falando de um linfoma. Os linfomas agressivos, aqui no caso, apesar de acometer toda a pele, de ser uma doença de aparecimento insidioso, mas que muitas vezes passa a acometer toda a pele de forma bastante incômoda para o paciente, esse é um linfoma de baixo grau, que tem uma baixa chance de curabilidade e que, na verdade, o manuseio clínico destas doenças, no rol de preocupações do médico, tem que haver a preocupação com relação à qualidade de vida. Linfoma indolente, então, tem uma baixa curabilidade e os linfomas agressivos, eles têm uma maior chance de curabilidade, como veremos um pouco adiante. Mas o mais interessante dos linfomas agressivos é a apresentação clínica
que exatamente por ser rápida, por ser uma doença que se desenvolve em termos de dias, muitas vezes, acontece a chamada de atenção do clínico que está atendendo aquele paciente como uma doença que aparece rapidamente e que infarta os gânglios e que causa muitas vezes dor, desconforto, mas uma doença que às vezes é tão rápida que é só localizada. Quando você vê uma doença tão extensa, muitas vezes essa doença vai mesmo ter um caráter crônico. Na apresentação, então, nós encontramos os diversos tipos de apresentação. A mais frequente, linfonodos. Aqui é um caso que encontramos uma massa mediastinal muito grande que comprimia e infiltrava o coração. Então, a curiosidade desse caso é que você vê uma continuidade da massa tumoral com o tecido cardíaco. Então, lembrar que dos tumores metastáticos do coração, o linfoma é um dos principais. Outro sítio acometido e que muitas vezes chama atenção é o sistema nervoso central. Então, assim como os tumores do sistema nervoso central primários, existe o linfoma, cuja apresentação clínica primária vai ser no sistema nervoso central, com um acometimento e um sinal inicial e doença muitas vezes localizada e restrita a essa área. Existe também aquela situação em que o linfoma está acometendo gânglios ou outras regiões do organismo e que vai secundariamente para o sistema nervoso central. Então, sabe-se que aproximadamente 5% dos casos de linfoma muito disseminado, e principalmente daqueles casos disseminados e agudos, nós vamos ter alguma apresentação clínica no sistema nervoso central secundária em até 5% ou no diagnóstico ou ao longo do desenvolvimento dessa doença ou das suas possíveis recidivas. O diagnóstico, então, ele precisa ser muito bem feito e, uma vez feito, ele é decisivo na forma de escolha da terapia ideal para aquele tipo de doença. Então, se vamos tratar este paciente só com quimioterapia, se vamos tratar com uma droga conhecida como anti-CD20, portanto imunoterapia, se esse paciente vai se beneficiar em algum momento de uma intervenção cirúrgica para reduzir massa, como a gente conhece em alguns protocolos de Burkitt abdominal, transplante de medula óssea, que vem a ser uma modalidade muito utilizada na consolidação de algumas doenças, mas que é bem amplamente utilizada, na verdade, quando esta doença é recidiva e nós precisamos ainda de uma segunda chance de tratamento e uma tentativa de cura. E, por fim, antibióticos, como eu estava falando do linfoma extranodal, o mais frequente ser linfoma de estômago, sabemos que há uma relação estreita com Helicobacter pylori. Então, tratamento com antibiótico, muitas vezes, na presença de H. pylori, ainda sem lesões malignas, uma prevenção primária, tratar esses agentes. E uma vez já com a doença linfoma instalada, ainda assim o tratamento antibiótico é indicado, em conjunto, muitas vezes, com outras terapias. Para que a gente pudesse ter uma ideia real de que isso é um conjunto muito amplo de doenças, eu trouxe aqui a tabela da Organização Mundial de Saúde para demonstrar a vocês que aqui existem mais de 40 subtipos diferentes de doenças. Que, é claro, nós não vamos tecer comentários sobre todas elas, então pensei duas doenças aí como as mais frequentes e os protótipos principais na oncologia, que são o linfoma de grandes células B e o linfoma folicular. O linfoma de grandes células B representando uma doença de grau intermediário de malignidade e o linfoma folicular representando uma doença de baixo grau de malignidade, como veremos a seguir.
Então, tudo começa quando a gente colhe a amostra tecidual do doente. Essa amostra é retirada, mandada para o patologista, que vai fazer um emblocamento desse material em parafina, vai cortar esse material em finas lâminas micrométricas e vai fixar esse tecido nestas lâminas de vidro. Estas lâminas vão permitir, após uma coloração adequada, demonstrar ao patologista como está o background desse linfonodo, a modificação, muitas vezes arquitetural, e a modificação apenas do tecido acometido por esta doença. Então, para que isso ficasse bem claro, isso aqui é uma lâmina, daquelas lâminas ali de vidro, de um corte de um linfonodo inteiro, retirado de um paciente. Veja que interessante, neste linfonodo, em algumas regiões há um acometimento mais claro e em outras regiões há uma heterogeneidade. Então, imagine que o médico que está investigando esse paciente coloque uma agulha numa região onde não há muitas células doentes, muitas vezes esse diagnóstico vai ser perdido. Então, sempre que for possível, é interessante tentar tirar o bloco inteiro ou o gânglio inteiro para uma avaliação mais minuciosa de todo o material. Quando isso não é possível, tenta-se fazer, na verdade, uma biópsia através de um trocáter ou de uma agulha mais grossa, que possa trazer uma grande quantidade de material deste linfonodo, permitindo ao patologista ter uma maior precisão na presença ou ausência de diagnóstico dessa doença. E outro método pouco utilizado, mas que quando não há recursos ou possibilidade de se lançar mão de outra forma de diagnóstico, a citologia também traz alguma informação quando a gente tem um tecido muito contaminado. Então, às vezes é possível, sim, utilizar citologia, não é a regra, mas é possível utilizar a citologia para diagnóstico dessa doença. Então, como dito, interessante, quanto maior a sua amostra tecidual, mais fácil vai se ver que aqui é um linfonodo normal e aqui um linfonodo patológico. Então, vejam que há uma modificação arquitetural bem clara, o tecido normal ao redor dos folículos está praticamente todo comprimido nessa amostra e a gente vê só a expansão realmente da doença das células neoplásicas. Outra coisa muito interessante de se saber, e particular nessa doença, é que existem aqueles 40 subtipos diferentes e eles muitas vezes representam um estágio diferente do desenvolvimento da célula linfóide no seu curso de maturação. Consequentemente, o linfócito, numa determinada idade, célula jovem ainda, produtora apenas de alguns marcadores, vai fazer com que, se a doença acontece nesse ponto da maturação do linfócito, venha a produzir uma doença de alto grau, de alto índice proliferativo, com características só de proliferação rápida. Quando esse diagnóstico é feito em outras etapas da maturação do linfócito, então em etapas onde há ganho de novos antígenos na superfície desse linfócito e uma diferenciação com relação a o que esse linfócito possa proporcionar em função, vai sendo uma doença diferente. Então, a gente poderia até dizer que aqui poderia ser uma leucemia linfóide, aqui é um linfoma já um pouco mais maduro, uma doença como LLC, quando a primeira célula linfóide deixa o gânglio e é a célula virgem ou célula naive, que ainda não entrou em contato com o antígeno. Depois, no curso da sua maturação, essa célula entra em contato com o antígeno, entra numa hiperproliferação, aí vem os outros subtipos histológicos, o linfoma de manto, o linfoma folicular, o
mieloma ou o linfoma linfoplasmocitoide e assim por diante. Então, dependendo da região onde o linfócito adoeceu, ao curso de sua maturação, a gente vai ter uma doença diferente, com um comportamento biológico diferente, agressividade diferente e diferente resposta a tratamento. Outra coisa que hoje se estuda muito e é absolutamente necessária nesse tipo de doença e na maioria das doenças conhecidas como câncer, é a marcação, então, através de imunohistoquímica. Então, se essa célula está num determinado nível de maturação, como eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir fazendo com que eu exponha aquelas lâminas de vidro a anticorpos diferentes e esses anticorpos sejam capazes de identificar este diferente grau de maturação, consequentemente me permitindo, facilitando com que eu veja pontualmente onde foi essa transformação neoplásica e que tipo de doença que a gente está lidando ali. Mas não para por aí. A gente ainda tem outras variáveis nessa doença, como em várias doenças, que são também bem estudadas e que muitas vêm ajudar no prognóstico, na intervenção terapêutica, que é as citogenéticas. Ou seja, o que há de troca de material a ponto citogenético, a ponto no núcleo dessa célula linfóide, que venha a determinar o seu comportamento biológico, às vezes a sua agressividade, a sua velocidade de multiplicação. Então, a gente tem aí algumas translocações clássicas, aqui no caso do linfoma folicular, uma translocação 14-18, mas existem inúmeras alterações citogenéticas encontradas nos diversos tipos de linfomas diferentes. A assinatura gênica, ela é totalmente diferente de um tumor para outro, e veja que quadro também, que relevância interessante com relação a como essas doenças são diferentes. Aqui a gente está falando só de um subtipo de doença. Então, quando a gente fala do linfoma de grandes células B, esse linfoma, ele tem aparência de grandes células, ele tem imunohistoquímica de grandes células, ele tem muitas vezes até algumas alterações moleculares que são compartilhadas entre as diversas subtipos diferentes, mas alguns subtipos de resposta demonstram que esse tumor é um tumor com uma assinatura gênica pessoal daquele subtipo. Então, a gente tem a célula do centro germinativo, tem a célula apresentadora de antígeno, a gente tem a célula, um terceiro tipo celular, que no mesmo conjunto vão ser doenças que vão se comportar de maneira diferente, embora guardem o mesmo nome. E hoje já se fala de terapia voltada para essa assinatura genética, obedecendo às suas particularidades biológicas, exatamente para conseguir um maior sucesso na cura dessa doença. Para o diagnóstico, então, a gente vai desde o exame físico bem completo, atenção especial a outras infecções que o paciente tenha. Afinal de contas, você vai submeter esse paciente a um tratamento e esse tratamento precisa ser inócuo para o paciente. Ele só precisa realmente resolver a doença e não agredir a saúde básica do paciente. Então, aqui nós fazemos vários exames de imagem, uma avaliação laboratorial bem extensa, para que se possa tomar os cuidados específicos quando há infecção nesse paciente por alguns vírus que precisam ser tratados durante o tratamento do linfoma, para que a pessoa não tenha, no uso de imunoterapia contra o linfoma, aparecimento de hepatites fulminantes, evoluções desfavoráveis de outra doença que o paciente possa eventualmente ter concomitantemente ao linfoma. Além dos exames de imagem, além dos exames laboratoriais, a tomografia e cintilografia
também nos casos mais avançados é importante se fazer uma biópsia de medula óssea para avaliar este sítio tão importante de acometimento por linfoma, se esse sítio está acometido ou se ele está livre de doença. Dependendo do tipo de linfoma, outros exames também, como o PET-CT oncológico, indicado na maioria deles, a beta-2 microglobulina, tomografia de crânio, e discutir a questão com o paciente quando você está diante de um paciente que não constituiu prole, um paciente jovem, que tem interesse em ter filhos, conversar sobre coleta e congelamento de sêmen, para que esse paciente tenha a oportunidade de estabelecer sua prole com segurança no pós-tratamento do linfoma. Principalmente quando você vai usar esquemas extremamente agressivos em doentes com doenças muito agudas e de alto grau. Aqui eu trouxe para vocês um exame extensamente utilizado hoje que auxilia muito na identificação de sítios desta doença. E para que eu preciso identificar sítios nessa doença? Eu preciso identificar esses sítios para que a pessoa tenha um estadiamento, ou seja, eu saiba exatamente em que pontos do corpo do paciente existe doença, existe a fase de tratamento e a fase pós-tratamento, eu vou reacessar o corpo inteiro do paciente para ver se aqueles pontos onde existia doença previamente, esta doença desapareceu, entrou em remissão, está numa quantidade mínima, em que ponto nós estamos do alcance de resposta obtido com o tratamento. Isso nos permite fazer todo o raciocínio do que foi conseguido com o tratamento e do que poderemos conseguir daí para diante. O estadiamento, então, que é isso que eu estava tentando resumir, ele leva em consideração a quantidade de sítios nodais do corpo envolvidos por doença e envolvimento de demais órgãos ou regiões extranodais, envolvimento dos sítios extranodais como medula óssea, sistema nervoso central, gônadas, que vem a ser um santuário de doença e que à medida que você consegue detectar que esses locais estão acometidos, você pode fazer tratamentos, às vezes até direcionados ou amplificados para atingir esses tecidos e não permitir resíduo de doença ao final do tratamento, que significaria volta ou recaída da doença muito brevemente, e isso muda o prognóstico e a evolução desses linfomas. Portanto, essas características todas unidas, elas representam o estadiamento do doente e da doença. O que a gente faz depois que a gente coleta todos esses dados respectivos à doença? Então, em algumas doenças, e cada vez mais isso vem sendo proposto para os diversos tipos de doenças, existe uma soma desses fatores prognósticos que juntos eles vão permitir que nós saibamos se aquele indivíduo vai evoluir de uma maneira biológica ou de outra. E a resposta a essa evolução depende da soma desses fatores prognósticos. Então, a gente está vendo aqui uma separação em pacientes de baixo risco, em risco intermediário, alto intermediário e alto risco. E o que determina isso? Exatamente a presença ou a ausência desses fatores que nós vimos falando aí, levando aqui a uma diferença estatística na evolução e prognóstico desses pacientes. Então, nós vimos a taxa de remissão completa, a taxa de remissão que esse paciente tem há 5 anos e mais que isso. E aí é a sobrevida livre de doença em 5 anos e sobrevida global em 5 anos. Consequentemente, isso traz uma enorme gama de informações. Deixa o médico mais tranquilo do que ele realmente está fazendo e propondo para melhor taxa de cura para o seu paciente. Então,
de uma forma geral, para os linfomas, esse é o índice que a gente chama de índice prognóstico internacional. Aquele onde existe até uma maçã ali para trazer a sigla EPOS, que é a questão de tentar demonstrar aqui que a idade, performance status, DHL, sítios extranodais e estadiamento. E depois da era rituximab, ou seja, após a descoberta que a imunoterapia poderia se somar à quimioterapia e modificar a sua resposta, ampliando a profundidade dessa resposta, esses mesmos fatores prognósticos hoje são estudados agora e foi demonstrado uma pequena diferença ali com relação ao percentual de cura, elevando o platô de resposta desses pacientes e da sobrevida e sobrevida livre de doença a 3 a 5 anos. Como, de uma forma geral, falando de linfomas, a gente tem uma grande divisão dos linfomas agressivos, e aqui não está exemplificado, mas também existem os altamente agressivos, que se comportam praticamente como leucemias, e aqui os linfomas indolentes. Eu trouxe só os agressivos e indolentes para ficar uma comparação mais fácil e para não trazer um terceiro fator e não fazer realmente aqui um fator mais de confusão do que de auxílio no entendimento disso. Então, o diagnóstico precoce é super importante. Todo linfoma agressivo exige um tratamento imediato. O prognóstico ele pode ser favorável quando a doença assim o permite, ou os fatores biológicos da doença assim o permite, mas salvo em algumas situações, a maior parte dos pacientes vai estar nesse subgrupo. Então, estamos falando aí de 60% a 80% em algumas situações especiais, para que esse paciente consiga caminhar para a cura. Já nos linfomas indolentes, a gente tem um diagnóstico correto, preciso, cheio de detalhes, ajuda muito. Mas, mais uma vez aqui, a questão da doença crônica. Às vezes o tratamento só acontece quando ele se justifica para o paciente. Então, o tratamento é quando necessário e quando não há uma meta de curabilidade, que na maioria dos linfomas indolentes a gente não consegue uma meta de curabilidade se a doença não estiver muito localizada. O que se busca na maioria dos pacientes com doença crônica e disseminada é uma qualidade de vida e uma sobrevida. Então, para o linfoma, este último que eu estava falando, que nem sempre é instituído um tratamento e às vezes a meta é apenas qualidade de vida, a gente tem utilizado no linfoma indolente aquele mesmo índice prognóstico internacional, aqui no caso com pequenas modificações. Então, a introdução do parâmetro hemoglobina e número de grupos de linfonodos na variável que se somará no final como índice prognóstico internacional voltado para essa doença. Então, aqui no caso, o índice de prognóstico internacional voltado para o linfoma folicular, ou FLIP. No tema linfoma folicular, nós temos essas subdivisões ali de FLIP, aqui em bom, intermediário e pobre prognóstico, demonstrando que é possível tratar essas doenças. A maioria desses doentes se encontra com uma doença mais disseminada, então aqui também existe aquele pequeno subgrupo que você diagnostica o paciente com doença tão localizada que se você fizer uma exérese de linfonodo, uma radioterapia local, um tratamento às vezes até associado, mas essa doença achada na fase inicial, que é quase que uma sorte encontrar isso, porque a doença geralmente é indolente, ela é silente, o paciente não percebe e às vezes o médico também não. Então, isso vai passando até chegar a uma fase mais avançada, até que a pessoa diagnostique.
Mas algumas pessoas estão fazendo um check-up por outra razão, exames por outra razão e se deparam com a doença dessa, às vezes em situação ainda onde é possível uma cura. Então, a detecção precoce dessa doença, ela pode levar a uma chance de cura num linfoma indolente. Isso é a raridade da raridade, não é via de regra. Então, que via de regra, encontramos pelo menos uma situação intermediária ou avançada, onde vamos ter remissões. Então, a primeira remissão do paciente, geralmente, ela é de melhor qualidade, de maior taxa de resposta. Essa resposta vai caindo ao longo do tempo e, às vezes, mantém um platô, principalmente nos pacientes, como a gente vai associar a imunoterapia e fazer manutenção com imunoterapia. Esses pacientes, eles vão ter uma melhor evolução do quadro do que os pacientes que não vão associar imuno e quimioterapia. Com relação à segunda vez que essa doença aparece, ou seja, aqui o paciente entrou em remissão, passou um tempo sem doença, então ele está na primeira curva de doentes. O paciente, quando recai, ele passa para essa segunda curva e assim, cada vez mais, a segunda curva roxinha aqui, depois a curva amarela como uma terceira recaída e a quarta recaída. Então perceba que à medida que temos remissões, aqui no caso, considerando essa remissão uma resposta, a primeira resposta ao tratamento, essa resposta ela costuma ser mais profunda, ela tem uma melhor qualidade, ela é estatisticamente mais provável que aconteça com o paciente, só que cada vez o tempo que o paciente se mantém em resposta vai diminuindo à medida que a gente vai tendo uma segunda entrada num problema de doença, terceira e quarta recidivas. Hoje há muitas drogas novas entrando nesse cenário e tentando fazer com que essa curva seja bem diferente, mesmo na segunda, terceira e quarta remissões. O linfoma tem uma sobrevida global longa, então isso não significa que o paciente que não teve uma resposta completa não vá sobreviver. No entanto, ele sobreviverá muitas vezes com doença, com uma qualidade de vida não tão boa, com um compromisso muitas vezes da sua imunidade e consequentemente, o doente volta em tratamentos toda vez que essa qualidade de vida começa a ficar muito comprometida. Esse é um estudo longo e bonito porque é um estudo que impactou na resposta a essa doença e não só na resposta, mas na qualidade de vida produzida nos doentes que conseguiram usar químio, além da quimioterapia, somada à quimioterapia, então, imunoterapia com rituximab, que é um anti-CD20, que vai auxiliar aumentando a resposta para essa doença, mas também os doentes que conseguiram fazer uma manutenção com esse rituximab. Se a gente observar, além de bem significativo o P dessa observação de sobrevida livre de progressão, a gente também vê que essa resposta não só é muito boa, mas é uma resposta mantida ao longo do tempo. Agora, mudando um pouquinho de linfomas indolentes que falamos até aqui, para linfomas agressivos, eu queria chamar a atenção que o linfoma agressivo é um linfoma de crescimento rápido, que a gente chama costumeiramente de linfoma de alto grau. Esse linfoma de alto grau significa alto grau de proliferação celular, ou seja, boa parte das células desse tumor, elas estão se replicando e isso é medido por um índice imunohistoquímico conhecido por Ki67. O linfoma difuso de grandes células B é a forma mais comum desses linfomas agressivos e como vimos naquele slide falando sobre a publicação da doutora Juliana Pereira, foi encontrado em nosso meio cerca de 50% de linfomas difusos de grandes células. A publicação mundial gira em torno de 30% a 40% de todos os linfomas, no geral. Então,
Um estudo também muito interessante demonstra uma coisa que hoje a maioria dos clínicos hematologistas e hemato-oncologistas conhecem, que é um estudo clássico que comparou diversos tipos de soma de quimioterapias diferentes com uma resposta absolutamente semelhante. Então, a gente percebe, quando a gente vai desenhar um protocolo de quimioterapia, que existem drogas clássicas e essenciais que seus mecanismos vão se somar para erradicar uma doença, mas que às vezes o fato de acrescentar mais drogas naquele esquema vai muitas vezes aumentar a toxicidade sem trazer um benefício real na resposta. Portanto, depois que esse estudo foi mostrado por Fischer, ainda em 1993, o paradigma de que a gente poderia usar algumas drogas a mais e beneficiar o paciente caiu, sendo que o protocolo que ganhou toda essa observação foi o protocolo CHOP. Virou o protocolo clássico porque é o que tem menos drogas envolvidas, é o protocolo menos tóxico e com maior efetividade à medida que ele produzia a mesma resposta, mas ele não trazia muitas sequelas no seu tratamento. O CHOP, então, depois de universalizado como esquema principal nessa doença, somado ao conhecimento posterior do anti-CD20, o rituximab, demonstra também um outro impacto importantíssimo, que é a era pós-rituximab. Então, aqui há uma melhora significativa dos resultados de resposta do linfoma de grandes células quando comparado à quimioterapia sem rituximab, chegando a alcançar redução de 50% do risco de morte nos 2 primeiros anos de doença, quando a gente soma a imuno com a quimioterapia. Outros estudos tentaram demonstrar a manutenção de rituximab após o tratamento do linfoma de grandes células B. Infelizmente, a manutenção nessas doenças não se mostrou importante, a não ser nos casos em que se usou para linfomas indolentes. Aqui no caso, um estudo do Dr. Coffier, que foi inclusive quem introduziu o uso do rituximab nesta doença, demonstrando que 8 ciclos, que foi o clássico publicado por ele, de imuno e quimioterapia, eram suficientes para curar a maioria dos pacientes com essa doença. Hoje está estabelecido esse protocolo em 6 ciclos, embora possa se fazer até 8 rituximabs, conforme observação de muitos autores. O clássico é se fazer 6 ciclos de R-CHOP, com intervalo a cada 21 dias, sem benefício de mudança, aparentemente, na resposta, com um desenho diferente de esquema quimio-imunoterápico. Ainda depois de 10 anos de seguimento, aquele benefício demonstrado lá no início continua se mostrando com uma mediana de segmento ainda maior, P significativo. Então, isso foi um impacto muito grande no tratamento dessas doenças. Sobrevida global, aqui com a mediana de 8 anos e meio, e por fim o estudo de 10 anos, que mostra que o tratamento de primeira linha do linfoma difuso de grandes células é bem estabelecido, não precisa ser diferente desse. Esse estudo tem idosos e mostra pela primeira vez uma melhoria na sobrevida global em 25 anos de seguimento. Essa análise de 10 anos demonstra que os benefícios de R-CHOP, que é a imunoquimioterapia, comparados apenas com a quimioterapia, demonstram que há benefício tanto nos pacientes de baixo risco como nos pacientes de alto risco. Hoje, extensivamente pesquisado, a possível introdução de mais um agente, seja ele de ordem
de imunoterapia ou de drogas mais modificadoras do comportamento biológico dessas doenças. Então, há extenso estudo, principalmente tentando correlacionar as diferentes assinaturas gênicas com drogas novas e suas respostas. E já há um avanço hoje reconhecido em alguns protocolos que predizem o uso de lenalidomida, bortezomib e de algumas outras drogas que ainda é uma questão aberta. Eu gostaria de agradecer e finalizar essa aula com esse recado de que o linfoma é uma doença extremamente variável, com importância de se fazer um diagnóstico muito minucioso, um estudo imunistoquímico e até uma avaliação das características genéticas dessa doença, visando que a introdução de novas drogas no cenário da oncologia e neste cenário especificamente venha a corroborar com ainda uma taxa melhor de curabilidade ou talvez uma reversão desse critério de incurabilidade nas doenças crônicas ou, quiçá, uma melhora na sobrevida dos linfomas indolentes, mesmo que eles não possam ainda ser curados. Obrigada.